Radio Krishna Centrale apresenta o Srimad Bhagavatam, de Krishna Dvaipayan Vyasa. Edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radio Krishna Centrale aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devidasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com. Prefácio. É preciso que nos conscientizemos das atuais necessidades da sociedade humana. E quais são essas necessidades? A sociedade humana não se restringe mais às fronteiras geográficas de países ou comunidades específicos. Atualmente, há um contato maior do que na Idade Média, e o mundo tende para a formação de um Estado único ou uma sociedade humana única. Os ideais do comunismo espiritual, segundo o Srimad Bhagavatam, baseiam-se mais ou menos na unidade de toda a sociedade humana. Não só isso, mas inclusive na totalidade da energia dos seres vivos. Os grandes pensadores sentem a necessidade de fazer deste comunismo espiritual uma ideologia exitosa. O Srimad Bhagavatam preencherá esta lacuna da sociedade humana. Portanto, para estabelecer o ideal de uma causa comum, o Bhagavatam começa com o aforismo da filosofia do Vedanta, Jammadi Asya Yatha. No momento atual, a sociedade humana não se encontra na escuridão do esquecimento. Em todo o mundo, tem se progredido rapidamente no campo dos confortos materiais, da educação e do desenvolvimento econômico. Mas, de um modo geral, há uma irritação em alguma parte do corpo social, que, consequentemente, está produzindo desavenças em grande escala, mesmo por questões de menor importância. É necessária uma orientação no sentido de que a humanidade possa unificar-se em paz, amizade e prosperidade em prol de uma causa comum. O Srimad Bhagavatam satisfará esta necessidade, pois é uma contribuição cultural para a respiritualização de toda a sociedade humana. O Srimad Bhagavatam deve ser introduzido também nas escolas e universidades, pois o grande estudante e devoto Prahlad Maharaj recomenda-o como meio de mudar a face demoníaca da sociedade. Kumara Acharya Pragyo Dharmam Bhagavatam Iha Durlabam Manusam Janma Tadapi Adurvam Artadam. As disparidades na sociedade humana devem-se ao fato de que não há princípios nessa civilização ateísta. Deus, o Todo-Poderoso, existe. Dele tudo emana. Por ele tudo é mantido, e nele tudo se funde e descansa. A ciência material tem tentado inutilmente descobrir a fonte última da criação, mas é um fato que há uma fonte última de tudo o que existe. Esta fonte última é explicada racional e autorizadamente no belo Bhagavatam, o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é a ciência transcendental não apenas para conhecermos a fonte última de todas as coisas, mas também para conhecermos nossa relação com ele e nossa obrigação para com a perfeição da sociedade humana, com base neste conhecimento perfeito. Ele, o Srimad Bhagavatam, proporciona um punjante tema de leitura na língua sânscrita e agora
nesta tradução para o inglês e também na apresentação em português, uma leitura cuidadosa será bastante para que Deus seja conhecido perfeitamente e para que o leitor esteja suficientemente treinado em defender-se das investidas dos ateístas. Além disso, o leitor será capaz de convencer outras pessoas a aceitarem Deus como o princípio completo. O Srimad Bhagavatam começa definindo a fonte última. Ele é um comentário fidedigno que o próprio autor, Srila Vyasadeva, faz acerca do Vedanta Sutra. Através dos 9 primeiros cantos, somos gradualmente instruídos até chegarmos ao estudo máximo em que somos capazes de compreender Deus. O único requisito de que alguém precisa para esta grande obra de conhecimento transcendental é proceder passo a passo e cautelosamente, e não pular ao acaso como se faz com um livro comum. Devemos ler o Srimad Bhagavatam capítulo por capítulo, um após o outro. A obra é disposta assim: verso sânscrito original, sua transliteração latina, vocabulário, tradução e significados. Deste modo, ao final da leitura dos 9 primeiros cantos, qualquer pessoa poderá tornar-se certamente uma alma com perfeita compreensão de Deus. O 10º canto distingue-se dos 9 primeiros cantos porque trata diretamente das atividades transcendentais da personalidade de Deus, Shri Krishna. Ninguém conseguirá assimilar os efeitos do 10º canto sem antes passar pelos 9 primeiros cantos. Ao todo, a obra tem 12 cantos, cada qual independente, mas o bom é que esses cantos sejam lidos aos poucos, um após o outro. Devo admitir minhas falhas na apresentação do Srimad Bhagavatam, mas de qualquer modo, tenho a esperança de que será bem recebido pelos pensadores e leitores da sociedade, baseado na seguinte declaração do próprio Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 5, verso 11. Tadvag visargo janataga viplavo yasmin pratishlokam abhadyavatyapi namanyanantasya yashonkitani yachrin vanti gayanti grenanti sadhava. Abre aspas. Por outro lado, a literatura repleta de descrições das glórias transcendentais do nome, fama, forma e passatempos do ilimitado Senhor Supremo é uma criação transcendental destinada a provocar uma revolução na vida ímpia de uma civilização mal orientada. Ainda que compostos irregularmente, tais textos transcendentais são ouvidos, cantados e aceitos por homens puros que são inteiramente honestos. Fecha aspas. Om Tat Sat, A.C. Bhaktivedanta Swami. Introdução. O conceito de Deus e o conceito da verdade absoluta não estão ao mesmo nível. O Srimad Bhagavatam tem como objetivo a verdade absoluta. O conceito de Deus indica o controlador, ao passo que o conceito de verdade absoluta indica o summum bonum, ou a fonte última de todas as energias. Não é possível uma divergência de opinião sobre o aspecto pessoal de Deus como sendo o controlador, porque um controlador não pode ser impessoal. Evidentemente, o governo moderno, especialmente o governo democrático, é impessoal, até certo ponto, mas em última análise, o chefe do executivo é uma pessoa, e o aspecto impessoal do governo é subordinado ao aspecto pessoal. De modo que, indubitavelmente, sempre que nos referimos a um controle sobre outras pessoas, teremos que admitir a existência de um aspecto pessoal. Por haver diferentes controladores para diferentes posições administrativas, pode ser que haja muitos deuses menores.
Segundo o Bhagavad Gita, qualquer controlador que tenha algum poder extraordinário específico é chamado de Vibhutimat Sattva, ou controlador dotado de poder pelo Senhor. Existem muitos Vibhutimati Sattvas, ou controladores ou deuses com poderes específicos diversos, mas a verdade absoluta é única e incomparável. Este Srimad Bhagavatam designa a verdade absoluta, ou o Summum Bonum, como sendo o Param Satyam. Srila Vyasadeva, o autor do Srimad Bhagavatam, primeiramente oferece suas respeitosas reverências ao Param Satyam, verdade absoluta. E porque o Param Satyam é a fonte última de todas as energias, o Param Satyam é a pessoa suprema. Não resta dúvida de que os deuses, ou os controladores, são pessoas, mas o Param Satyam, de quem os deuses obtêm poderes de controle, é a pessoa suprema. A palavra sânscrita Ishvara, controlador, transmite o significado de Deus, mas a pessoa suprema é chamada de Parameshvara, ou o Ishvara Supremo. A pessoa suprema, ou Parameshvara, é a suprema personalidade consciente, e porque ele não recebe nenhum poder de nenhuma outra fonte, ele possui a suprema independência. Na literatura védica, Brahma é descrito como o Deus Supremo ou o cabeça de todos os outros deuses, tais como Indra, Chandra e Varuna. Mas o Srimad Bhagavatam confirma que nem mesmo Brahma é independente no que diz respeito ao seu poder e conhecimento. Ele recebeu conhecimento sob a forma dos Vedas, da pessoa suprema, que mora dentro do coração de todo ser vivo. Esta personalidade suprema sabe de tudo direta e indiretamente. As infinitésimas pessoas individuais, que são partes integrantes da personalidade suprema, talvez saibam direta e indiretamente tudo a respeito de seus corpos ou características externas, mas a personalidade suprema sabe tudo sobre seus aspectos externo e interno. As palavras Janmadi Asya sugerem que a fonte de toda produção, manutenção ou destruição é a mesma Suprema Pessoa Consciente. Mesmo com a nossa experiência atual, podemos entender que nada é gerado a partir da matéria inerte, senão que a matéria inerte pode ser gerada a partir da entidade viva. Por exemplo, através do contato com a entidade viva, o corpo material transforma-se em máquina funcional. Os homens com um fundo insuficiente de conhecimento equivocam-se ao pensar que o mecanismo do corpo é o ser vivo, mas o fato é que o ser vivo é a base da máquina corpórea. A máquina do corpo torna-se inútil assim que a centelha viva sai do corpo. De forma similar, a fonte original de toda energia material é a pessoa suprema. Este fato é expresso em todos os textos védicos, e todos os expoentes da ciência espiritual têm aceito esta verdade. A força viva é chamada de Brahman, e um dos acharyas, mestres, mais importantes, a saber, Shripada Shankaracharya, prega que Brahman é substância, ao passo que o mundo cósmico é categoria. A fonte original de todas as energias é a força viva, e ele é logicamente aceito como a pessoa suprema. Ele é, portanto, consciente de todas as coisas passadas, presentes e futuras, e também de cada canto de suas manifestações, tanto materiais quanto espirituais. O ser vivo imperfeito não sabe sequer o que está acontecendo dentro do seu próprio corpo. Ele come seu alimento, mas não sabe que o alimento é transformado em energia ou que ele sustenta o seu corpo. Quando um ser vivo é perfeito, ele sabe tudo o que acontece, e uma vez que a pessoa suprema é toda perfeita, é bastante natural que ele saiba tudo com todos os detalhes. Consequentemente, a personalidade perfeita é chamada de Vasudeva no Srimad Bhagavatam.
Vasudeva significa aquele que vive em toda parte com consciência plena e em completa posse de sua energia completa. Tudo isto é claramente explicado no Srimad Bhagavatam e o leitor terá ampla oportunidade de estudá-lo, examinando-o criticamente. Na era atual, o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu pregou o Srimad Bhagavatam através da demonstração prática. É mais fácil penetrar nos tópicos do Srimad Bhagavatam por intermédio da misericórdia sem causa de Sri Chaitanya. É imprescindível que aprendamos o Srimad Bhagavatam com a pessoa Bhagavatam. A pessoa Bhagavatam é aquela cuja própria vida é o Srimad Bhagavatam na prática. Uma vez que Sri Chaitanya Mahaprabhu é a absoluta personalidade de Deus, ele é tanto Bhagavan quanto Bhagavatam em pessoa e em som. Portanto, seu processo de se aproximar do Srimad Bhagavatam é prático para todas as pessoas do mundo. Era seu desejo que o Srimad Bhagavatam fosse pregado nos 4 cantos do mundo por aqueles que tivessem nascido na Índia. O Srimad Bhagavatam é a ciência de Krishna, a absoluta personalidade de Deus, de quem temos informação preliminar pelo texto do Bhagavad Gita. Sri Chaitanya Mahaprabhu diz que qualquer um, não importa quem seja, que seja bem versado na ciência de Krishna, Srimad Bhagavatam e Bhagavad Gita, pode se tornar um pregador ou preceptor autorizado da ciência de Krishna. Há uma necessidade da ciência de Krishna na sociedade humana para o bem de toda a humanidade sofredora do mundo. Nós simplesmente pedimos aos leitores de todas as nações que aceitem essa ciência de Krishna para o seu próprio bem, para o bem da sociedade e para o bem dos povos de todo o mundo. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 1, Perguntas dos Sábios, Verso 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadjasya Tonvayaditaratascharateshva Bhigyasvarat Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye Muhyanti Yat Suraya Tejo Varimridang Yatha Vinimayo Yatra Trisarago Mrasha Dhamna Svena Sada Nirasta Kuhakang Satyang Parang Dhimahi. Tradução. Ó meu Senhor, Shri Krishna, filho de Vasudeva, ó onipenetrante personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Medito no Senhor Shri Krishna porque Ele é a verdade absoluta e a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação e destruição dos universos manifestados. Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações e é independente, porque não há outra causa além dele. Foi ele apenas que primeiramente transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahmaji, o ser vivo original. Mesmo grandes sábios e semideuses são por ele colocados em ilusão, assim como uma pessoa é confundida pelas representações ilusórias da água vista no fogo, ou da terra vista na água. Por sua causa apenas, os universos materiais, temporariamente manifestados através das reações dos 3 modos da natureza, parecem reais, embora sejam irreais. Portanto, medito nele, o Senhor Shri Krishna, que é eternamente existente na morada transcendental, a qual é sempre livre das representações ilusórias do mundo material. Eu medito nele, pois ele é a verdade absoluta.
Significado. Reverências à personalidade de Deus Vasudeva diretamente indicam o Senhor Shri Krishna, que é o divino filho de Vasudeva e Devaki. Este fato será explanado mais explicitamente no texto desta obra. Shri Vyasadeva afirma aqui que Shri Krishna é a personalidade de Deus original e que todas as pessoas são suas porções plenárias, diretas ou indiretas, ou porções das porções. Srila Jiva Goswami explica ainda mais explicitamente este tema em seu Krishna Sandarbha. E Brahma, o ser vivo original, explica o assunto Shri Krishna em seu tratado denominado Brahma Samhita. No Samaveda Upanishad também se afirma que o Senhor Shri Krishna é o divino filho de Devaki. Portanto, nesta oração, a primeira proposição mantém que o Senhor Shri Krishna é o Senhor primordial, e se alguma nomenclatura transcendental pode ser entendida como pertencente à absoluta personalidade de Deus, ela deve ser o nome indicado pela palavra Krishna, que significa o todo atrativo. Em muitas passagens da Bhagavad Gita, o Senhor afirma ser a personalidade de Deus original, o que é confirmado por Arjuna e também por grandes sábios, tais como Narada, Vyasa e muitos outros. No Padma Purana também se declara que dentre os inumeráveis nomes do Senhor, o nome Krishna é o principal. Vasudeva indica a porção plenária da personalidade de Deus, e todas as diferentes formas do Senhor, por serem idênticas a Vasudeva, são indicadas nesse texto. O nome Vasudeva particularmente designa o divino filho de Vasudeva e Devaki. Shri Krishna é sempre objeto de meditação dos Paramahansas, que são os mais perfeitos entre aqueles que estão na ordem renunciada da vida. Vasudeva, ou o Senhor Shri Krishna, é a causa de todas as causas. Tudo que existe emana do Senhor. Como isso acontece é explicado nos capítulos posteriores deste trabalho. Esta obra é considerada por Mahaprabhu Shri Chaitanya como Purana Imaculado, porque contém a narração transcendental da personalidade de Deus, Shri Krishna. A história do Srimad Bhagavatam é também muito gloriosa. Foi compilada por Shri Vyasadeva depois de ele amadurecer no conhecimento transcendental. Ele a escreveu sobre as instruções de Shri Naradaji, seu mestre espiritual. Vyasadeva compilou toda a literatura védica, contendo as 4 divisões dos Vedas, os Vedanta Sutras, ou os Brahma Sutras, os Puranas, o Mahabharata e assim por diante. Todavia, não ficou satisfeito. Sua insatisfação foi observada por seu mestre espiritual, e assim Narada o aconselhou a escrever sobre as transcendentais atividades do Senhor Shri Krishna. Tais atividades transcendentais são narradas especificamente no 10º canto dessa obra. Mas para alcançar sua substância mesma, deve-se proceder o estudo gradual, desenvolvendo o conhecimento das categorias. É natural que uma pessoa de mente filosófica queira conhecer a origem da criação. À noite, ela vê as estrelas no céu e naturalmente especula sobre seus habitantes. Tais indagações são naturais ao homem, porque o homem tem uma consciência mais desenvolvida do que a dos animais. O autor do Srimad Bhagavatam dá uma resposta direta a tais indagações. Ele diz que o Senhor Shri Krishna é a origem de todas as criações. Ele não é apenas o criador do universo, mas também o destruidor. A natureza cósmica manifestada é criada em um determinado período pela vontade do Senhor. Ela é mantida por algum tempo e aniquilada pela sua vontade. Portanto, a suprema vontade está por trás de todas as atividades cósmicas. Existem, é claro, ateístas de várias categorias que não acreditam em um Criador, mas isto é devido a um pobre fundo de conhecimento.
O cientista moderno, por exemplo, tem criado satélites espaciais e, por determinados arranjos, esses satélites são lançados ao espaço exterior para voar por algum tempo sob o controle remoto do cientista. Analogamente, todos os universos, com inumeráveis estrelas e planetas, são controlados pela inteligência da personalidade de Deus. Na literatura védica, está dito que a verdade absoluta, a personalidade de Deus, é a chefe entre todas as personalidades vivas. Todos os seres vivos, começando do primeiro ser criado, Brahma, até a mais pequena formiga, são seres individuais. E acima de Brahma, existem ainda outros seres vivos com capacidades individuais. E a personalidade de Deus é também um ser vivo similar. E assim como os outros seres vivos, ele também é um indivíduo. Mas o Senhor Supremo, ou o Ser Vivo Supremo, tem a maior inteligência e possui superelevadas, inconcebíveis energias de diferentes variedades. Se o cérebro humano pode produzir um satélite espacial, pode-se facilmente imaginar como cérebros superiores ao do homem podem produzir coisas similarmente maravilhosas que são muito superiores. Uma pessoa razoável aceitará facilmente este argumento, mas há ateístas obstinados que nunca o aceitariam. Srila Vyasadeva, contudo, aceita de vez a suprema inteligência como Parameshvara. Ele oferece suas respeitosas reverências à suprema inteligência, chamada Para, ou Parameshvara, ou a suprema personalidade de Deus. E este Parameshvara é Shri Krishna, como se admite na Bhagavad Gita e outras escrituras entregues por Shri Vyasadeva, e especificamente neste Srimad Bhagavatam. Na Bhagavad Gita, o Senhor diz que não há outro Paratattva, Summum Bonum, além dele próprio. Portanto, Shri Vyasadeva de imediato adora o Paratattva, Shri Krishna, cujas atividades transcendentais são descritas no 10º canto. Pessoas inescrupulosas vão imediatamente ao 10º canto, especialmente aos 5 capítulos que descrevem a dança rasa do Senhor. Esta porção do Srimad Bhagavatam é a parte mais confidencial desta grande literatura. Ao menos que estejamos completamente versados em conhecimento transcendental do Senhor, é certo que entenderemos mal os adoráveis passatempos transcendentais do Senhor, chamados dança rasa, e seus tratos amorosos com as golpes. Este tema é altamente espiritual, e somente as pessoas liberadas, que gradualmente atingiram o estágio de Paramahansa, podem transcendentalmente saborear essa dança rasa. Shri Vyasadeva, portanto, dá ao leitor a oportunidade de gradualmente desenvolver a compreensão espiritual antes de realmente saborear a essência dos passatempos do Senhor. Portanto, ele propositadamente invoca o mantra Gayatri, de Mahi. Este mantra Gayatri é destinado a pessoas espiritualmente avançadas. Alguém que seja bem-sucedido em cantar o mantra Gayatri pode entender a posição transcendental do Senhor. Devemos, portanto, adquirir qualidades brahmânicas ou situar-nos perfeitamente na qualidade da bondade para cantarmos o mantra Gayatri com êxito, e então atingirmos o estágio de transcendentalmente compreender o Senhor, seu nome, sua fama, suas qualidades e assim por diante. O Srimad Bhagavatam é a narração do Svarupa do Senhor, manifestado por sua potência interna. E esta potência é distinta da potência externa, que manifesta o mundo cósmico, do qual temos experiência. Shri Vyasadeva faz uma distinção clara entre ambas neste sloka. Shri Vyasadeva diz aqui que a potência interna manifestada é real,
ao passo que a energia externa manifestada, sob a forma da existência material, é apenas temporânea e ilusória, como a miragem no deserto. Na miragem do deserto não existe água real, há somente aparência de água. A água real está em algum outro lugar. A criação cósmica manifestada parece ser realidade, mas a realidade da qual esta é apenas uma sombra está no mundo espiritual. A verdade absoluta está no céu espiritual e não no céu material. No céu material, tudo é verdade relativa, a saber, uma verdade depende de algo mais. Esta criação cósmica resulta da interação dos 3 modos da natureza, e as manifestações temporárias são assim criadas para apresentar uma ilusão de realidade à mente confusa da alma condicionada, que aparece em muitas espécies de vida, incluindo os semideuses superiores como Brahma, Indra, Chandra e outros. De fato, não há realidade no mundo manifesto. Parece haver realidade, contudo, por causa da realidade verdadeira que existe no mundo espiritual, onde a personalidade de Deus existe eternamente com sua parafernália transcendental. O engenheiro-chefe de uma construção complicada não toma parte pessoalmente na construção, mas conhece os 4 cantos da mesma porque tudo é feito sob sua direção. Ele sabe tudo sobre a construção, tanto direta quanto indiretamente. De forma similar, a personalidade de Deus, que é o supremo engenheiro desta criação cósmica, conhece os seus 4 cantos, embora os afazeres estejam sendo executados pelos semideuses. Desde Brahma até a formiga insignificante, ninguém é independente da criação material. A mão do Senhor é vista em toda parte. Todos os elementos materiais, bem como as centelhas espirituais, emanam dele. E qualquer coisa criada neste mundo material nada mais é que a interação de 2 energias, a material e a espiritual, que emanam da verdade absoluta, a personalidade de Deus Shri Krishna. Um químico pode produzir água no laboratório químico, misturando hidrogênio com oxigênio, mas na realidade a entidade viva trabalha no laboratório sob a direção do Senhor Supremo. E os materiais de que se utiliza também são supridos pelo Senhor. O Senhor conhece tudo direta e indiretamente. É cônscio dos mínimos detalhes e é completamente independente. Ele é comparado a uma mina de ouro, e as criações cósmicas, sob muitas diferentes formas, são comparadas a objetos feitos de ouro, tais como anéis, colares e assim por diante. O anel e o colar de ouro são qualitativamente iguais ao ouro da mina, mas quantitativamente o ouro da mina é diferente. Portanto, a verdade absoluta é simultaneamente una e diferente. Nada é absolutamente igual à verdade absoluta, mas ao mesmo tempo, nada é independente da verdade absoluta. As almas condicionadas, desde Brahma, que engenha o universo inteiro, até a formiga insignificante, estão todas criando, mas nenhuma delas é independente do Senhor Supremo. O materialista pensa erroneamente que não há outro Criador além dele próprio. Isso se chama Maya, ou ilusão. Por causa de seu pobre fundo de conhecimento, o materialista não pode ver além do alcance dos seus sentidos imperfeitos, e assim ele pensa que a matéria assume automaticamente sua própria forma, sem o auxílio de uma inteligência superior. Isto é refutado neste sloka por Shri Vyasadeva. Abre aspas. Uma vez que todo o completo, ou a verdade absoluta, é a fonte de tudo, nada pode ser independente do corpo da verdade absoluta. Fecha aspas. Qualquer coisa que aconteça ao corpo, torna-se rapidamente conhecida pelo corpo purificado. Do mesmo modo, a criação é o corpo do todo absoluto.
Portanto, o Absoluto conhece direta e indiretamente tudo o que acontece na criação. No Shruti Mantra também se estabelece que o Todo Absoluto, ou Brahman, é a fonte última de tudo. Tudo emana dele e tudo é mantido por ele. E no fim, tudo entra nele. Esta é a lei da natureza. No Smriti Mantra, o mesmo se confirma. É dito que a fonte da qual tudo emana no começo do milênio de Brahma e o reservatório no qual tudo finalmente entra é a verdade absoluta, ou Brahman. Os cientistas materiais tomam como certo que a fonte última do sistema planetário é o Sol, mas não são capazes de explicar a fonte do Sol. Aqui, a fonte última é explicada. De acordo com a literatura védica, Brahma, que pode ser comparado ao Sol, não é o Criador último. Afirma-se neste sloka que Brahma aprendeu o conhecimento védico da personalidade de Deus. Pode-se argumentar que Brahma, sendo o ser vivo original, não poderia ter sido inspirado, porque não havia nenhum outro ser vivo naquele tempo. Aqui se afirma que o Senhor Supremo inspirou o Criador secundário, Brahma, para que Brahma pudesse executar suas funções criativas. Assim, a inteligência suprema por trás de todas as criações é a divindade suprema, Shri Krishna. Na Bhagavad Gita, o Senhor Shri Krishna declara que é ele somente que superintende a energia criativa, ou Prakriti, que constitui a totalidade da matéria. Por isso, Shri Vyasadeva não adora Brahma, mas o Senhor Supremo, que orienta Brahma em suas atividades criativas. Neste sloka, as palavras particulares Abhigya e Svarat são significativas. Estas duas palavras distinguem o Senhor Supremo de todas as outras entidades vivas. Nenhuma outra entidade viva é Abhigyana ou Svarat. Isto é, ninguém é plenamente consciente nem plenamente independente. Mesmo Brahma tem que meditar no Senhor Supremo para criar. O que dizer então de grandes cientistas como Einstein? Os cérebros de tais cientistas não são certamente produtos de algum ser humano. Os cientistas não podem fabricar tais cérebros. E o que dizer dos ateístas tolos que desafiam a autoridade do Senhor? Mesmo os impersonalistas mayavadis que se gabam de poder tornar-se unos com Deus, não são nem Abhigyana nem Svarat. Esses impersonalistas submetem-se a severas austeridades para adquirir conhecimento, a fim de se tornarem unos como o Senhor, mas finalmente tornam-se dependentes de algum discípulo rico, que os supra de dinheiro para construir mosteiros e templos. Ateístas como Ravana ou Hiranyakashipu tiveram que submeter-se a severas penitências antes que pudessem escarnecer da autoridade do Senhor. Mas finalmente ficaram desamparados e não puderam se salvar quando o Senhor apareceu diante deles com uma morte cruel. Este é também o caso dos ateístas modernos, que da mesma forma ousam zombar da autoridade do Senhor. Tais ateístas receberão o mesmo tratamento, pois a história se repete. Sempre que os homens negligenciam a autoridade do Senhor, a natureza e suas leis ali estão para penalizá-los. Isto é confirmado na Bhagavad Gita, no bem conhecido verso Yada Yada Hi Dharmasya Glani. Abre aspas. Sempre que há um declínio de Dharma e uma ascensão de Adharma, ou Arjuna, então eu me encarno. Fecha aspas. Bhagavad Gita 4.7. O Senhor Supremo é todo perfeito, como é confirmado em todos os Shruti Mantras. Está dito nos Shruti Mantras que o Senhor todo perfeito lançou um olhar sobre a matéria e assim criou todos os seres vivos.
Os seres vivos são partes integrantes do Senhor, e Ele fecunda a vasta criação material com sementes de centelhas espirituais, e assim as energias criativas são acionadas para desempenhar muitas criações maravilhosas. Um ateísta poderia argumentar que Deus não é mais perito que um relojoeiro, mas é claro que Deus é superior porque Ele pode criar máquinas em forma de duplicatas masculinas e femininas. As formas masculinas e femininas de diferentes tipos de mecanismos continuam produzindo inumeráveis máquinas similares, sem a posterior intervenção de Deus. Se o homem pudesse fabricar tal conjunto de máquinas capazes de produzir outras máquinas sem sua intervenção, então ele se aproximaria da inteligência de Deus. Mas isso não é possível, pois cada máquina tem que ser manejada individualmente. Portanto, ninguém pode criar bem como Deus. Outro nome para Deus é Asamurdva, que significa que ninguém é igual ou superior a ele. Param Satyam, ou a verdade suprema, é aquele que não tem igual ou superior. Isto é confirmado nos Shruti Mantras. É dito que antes da criação do universo material, existia somente o Senhor, que é o mestre de todos. O Senhor deu instruções a Brahma sobre o conhecimento védico. Este Senhor tem que ser obedecido sob todos os aspectos. Qualquer um que queira safar-se do enredamento material deve render-se a ele. Isto também é confirmado no Bhagavad Gita. A menos que nos rendamos aos pés de lótus do Senhor Supremo, certamente ficaremos desorientados. Quando um homem inteligente se rende completamente aos pés de lótus de Krishna, sabendo que Krishna é a causa de todas as causas, como se confirma na Bhagavad Gita, somente então pode este homem inteligente tornar-se um Mahatma ou grande alma. Mas raramente se vê uma grande alma assim. Apenas os Mahatmas podem entender que o Senhor Supremo é a causa primordial de todas as criações. Ele é Parama, ou a verdade última, porque todas as outras verdades são relativas a Ele. Ele é onisciente, para Ele não há ilusão. Alguns eruditos mayavadis argumentam que o Srimad Bhagavatam não foi compilado por Sri Vyasadeva. E outros sugerem que este livro é uma criação moderna escrita por um tal Vopadeva. A fim de refutar tais argumentos sem sentido, Shri Sridhara Swami chama a atenção para o fato de que há referências ao Bhagavatam em muitos dos mais antigos Puranas. Este primeiro sloka do Bhagavatam começa com o mantra Gayatri. Há referência a isto no Matsya Purana, que é o mais velho dos Puranas. Neste Purana está dito com referência ao mantra Gayatri do Bhagavatam que há muitas narrações de instruções espirituais que começam com o mantra Gayatri. E há a história de Vritasura. Quem quer que presenteie esta grande obra num dia de lua cheia alcança a perfeição máxima da vida, retornando ao Supremo. Há referência ao Bhagavatam também em outros Puranas, onde se afirma claramente que esta obra compõe-se de 12 cantos que inclui 18.000 shlokas. No Padma Purana também há referência ao Bhagavatam, numa conversação entre Gautama e Maharaja Ambarisha. O rei foi aconselhado, nessa passagem, a ler regularmente o Srimad Bhagavatam se desejasse libertar-se do cativeiro material. Em tais circunstâncias, não há dúvidas sobre a autoridade do Bhagavatam. Dentro dos últimos 500 anos, muitos sábios eruditos e acharyas, tais como Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, Vallabhacharya e muitos outros eruditos destacados, mesmo após a época do Sr. Shri Chaitanya, fizeram elaborados comentários sobre o Bhagavatam. E o estudante sério faria bem se tentasse examiná-los para melhor saborear as mensagens transcendentais.
Shri Vishwanath Chakravarti Thakur discorre sobre a original e pura psicologia sexual, Adhirasa, desprovida de qualquer inebriamento mundano. Toda a criação material funciona sob o princípio da vida sexual. Na civilização moderna, a vida sexual é o ponto focal para todas as atividades. Para onde quer que nos voltemos, vemos a vida sexual predominante. Portanto, a vida sexual não é irreal. Sua realidade é experimentada no mundo espiritual. A vida sexual material é senão um reflexo pervertido do fato original. O fato original é a verdade absoluta, e deste modo, a verdade absoluta não pode ser impessoal. Não é possível ser impessoal e conter vida sexual pura. Consequentemente, os filósofos impersonalistas têm dado ímpeto indireto à abominável vida sexual mundana por terem hiperenfatizado a impersonalidade da verdade última. Consequentemente, homens sem informação da real forma espiritual do sexo têm aceito a pervertida vida sexual material como o máximo de tudo. Há uma distinção entre vida sexual na condição material doente e a vida sexual espiritual. Este Srimad Bhagavatam gradualmente elevará o leitor imparcial ao estágio máximo da perfeição da transcendência. Capacitá-lo-á a transcender os três modos das atividades materiais: ações fruitivas, filosofia especulativa e adoração de deidades funcionais, como se inculca nos versos védicos. Canto 1, capítulo 1, verso 2. Dharma parojita kaitavotra paramo nirmatsaranang satang vidyang vastavamatra vastu shivadang tapatrayon mudanam Shrimad Bhagavate Mahamunikrite Kingva Pareir Ishvara Sadyo Hridyavarudhyate Trakritibhi Shushrushabhistat Kshanat. Tradução. Rejeitando completamente todas as atividades religiosas materialmente motivadas, este Bhagavad Purana propõe a verdade mais elevada, que é compreensível para aqueles devotos que são totalmente puros de coração. A verdade mais elevada é a realidade que se distingue da ilusão, para o bem-estar de todos. Tal verdade desarraiga as três espécies de misérias. Este belo Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva em sua maturidade, é por si só suficiente para a compreensão de Deus. Qual a necessidade de qualquer outra escritura? Tão logo alguém ouça atenta e submissamente a mensagem do Bhagavatam, mediante tal cultivo de conhecimento, o Senhor Supremo se estabelece dentro do seu coração. Significado. Religião inclui 4 temas principais, a saber: atividades piedosas, desenvolvimento econômico, satisfação dos sentidos e, finalmente, o libertar-se do cativeiro material. A vida religiosa é uma condição bárbara. Na verdade, a vida humana começa quando começa a religião. Comer, dormir, temer e acasalar-se são os 4 princípios da vida animal, que são comuns tanto aos animais quanto aos seres humanos. Mas a religião é atributo peculiar do ser humano. Sem religião, a vida humana não é melhor que a vida animal. Portanto, nas sociedades humanas, há alguma forma de religião que visa a autorrealização e que faz referência à eterna relação do homem com Deus.
Nos estágios inferiores da civilização humana, há sempre competição para o assenhoramento da natureza material, ou, em outras palavras, existe uma contínua rivalidade para satisfazer os sentidos. Impelido por tal consciência, o homem se volta para a religião. Assim, ele executa atividades piedosas ou funções religiosas para lograr bens materiais. Mas se tais bens materiais são obteníveis de outras maneiras, então a assim chamada religião é negligenciada. Atualmente as igrejas, os mosteiros e os templos estão praticamente vazios. Os homens estão mais interessados em fábricas, lojas e cinemas do que nos lugares religiosos erigidos por seus antepassados. Isso praticamente prova que a religião é executada em troca de lucros econômicos, os quais são necessários para o gozo dos sentidos. Frequentemente, quando alguém é frustrado na busca de gozo dos sentidos, procura salvação e tenta tornar-se uno com o Senhor Supremo. Consequentemente, todos esses estados são simplesmente diferentes tipos de gozo dos sentidos. Nos Vedas, as 4 atividades acima mencionadas se prescreve que sejam feitas de maneira regulada, para que não haja nenhuma competição indevida para o gozo dos sentidos. Mas o Srimad Bhagavatam é transcendental a todas essas atividades de gozo dos sentidos. É literatura puramente transcendental, que pode ser entendida apenas pelos devotos puros do Senhor, transcendentais ao competitivo gozo dos sentidos. No mundo material, há acirrada competição entre animal e animal, homem e homem, comunidade e comunidade, nação e nação. Mas os devotos do Senhor elevam-se acima de tais competições. Eles não competem com o materialista porque estão no caminho de volta ao Supremo, onde a vida é eterna e bem-aventurada. Tais transcendentalistas estão isentos de inveja e puros de coração. No mundo material, todos são invejosos de alguém, e por isso há competição. Mas os devotos transcendentais do Senhor não são apenas livres da inveja material, mas também bem-querentes de todos, e se empenham por estabelecer uma sociedade não competitiva, centrada em Deus. A concepção do socialista contemporâneo de uma sociedade não competitiva é artificial. Porque no Estado socialista há competição para o posto de ditador. No ponto de vista dos Vedas, ou sob o ponto de vista das atividades humanas comuns, o gozo dos sentidos é a base da vida material. Existem 3 caminhos mencionados nos Vedas. Um envolve atividades fruitivas para se obter promoção a planetas melhores. Outro, a adoração de diferentes semideuses para a promoção aos planetas dos respectivos semideuses. E outro, a compreensão da verdade absoluta e o seu aspecto impessoal e o tornar-se uno com ele. O aspecto impessoal da verdade absoluta não é o mais elevado. Acima do aspecto impessoal está o aspecto Paramatma, e acima deste, o aspecto pessoal da verdade absoluta, ou Bhagavan. O Srimad Bhagavatam informa sobre a verdade absoluta, sob seu aspecto pessoal. É mais elevado que a literatura impersonalista e mais elevado que a divisão Jnana-kanda dos Vedas. Ele é mesmo superior à divisão Karma-kanda e ainda superior à divisão Upasana-kanda, porque recomenda a adoração à Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna. No Karma-kanda, existe competição para alcançar planetas celestiais, para melhor gozo dos sentidos. E existe competição similar no Jnana-kanda e no Upasana-kanda. O Srimad Bhagavatam é superior a todos estes, porque visa a verdade suprema, que é a substância ou raiz de todas as categorias. Com o Srimad Bhagavatam, pode-se chegar ao conhecimento da substância, bem como das categorias. A substância é a verdade absoluta, o Senhor Supremo,
e todas as emanações são formas relativas de energia. Nada está à parte da substância, mas ao mesmo tempo as energias são diferentes da substância. Esta concepção não é contraditória. O Srimad Bhagavatam explicitamente promulga esta filosofia do simultaneamente uno e diferente do Vedanta Sutra, que começa com o Jamadhyasya Sutra. Este conhecimento de que a energia do Senhor é simultaneamente igual ao Senhor e diferente dele é uma resposta à tentativa dos especuladores mentais de estabelecer a energia como absoluto. Quando este conhecimento é realmente entendido, percebe-se que as concepções do monismo e dualismo são imperfeitas. O desenvolvimento desta consciência transcendental, baseado na concepção do simultaneamente uno e diferente, leva-nos imediatamente ao estágio de libertar-se das 3 espécies de misérias. As 3 espécies de misérias são: 1. As misérias que surgem do corpo e da mente. 2. As infligidas por outros seres vivos. E 3. As decorrentes de catástrofes naturais sobre os quais não se tem controle. O Srimad Bhagavatam começa com a rendição do devoto à pessoa absoluta. O devoto é plenamente cônscio de que está uno com o absoluto e, ao mesmo tempo, de sua posição eterna de servo do absoluto. Na concepção material, falsamente julgamos-nos senhores de tudo que observamos, e por isso somos sempre incomodados pelas 3 espécies de misérias da vida. Mas tão logo tomemos conhecimento de nossa verdadeira posição como servos transcendentais, de imediato livramo-nos de todas as misérias. Enquanto a entidade viva estiver tentando assenhorear-se da natureza material, não haverá possibilidade de ela tornar-se servo do Senhor. O serviço ao Senhor é prestado em consciência pura da própria identidade espiritual. Através do serviço, libertamo-nos imediatamente dos estorvos materiais. Além disso, o Srimad Bhagavatam é um comentário pessoal de Srila Vyasadeva sobre o Vedanta Sutra. Esse foi escrito na maturidade de sua vida espiritual pela misericórdia de Narada. Sri Vyasadeva é a encarnação autorizada de Narayana, a personalidade de Deus. Portanto, não se põe em questão a sua autoridade. Ele é o autor de todos os outros textos védicos, porém recomenda o estudo do Srimad Bhagavatam acima de todos os demais. Em outros Puranas, existem diferentes modos estabelecidos pelos quais pode-se adorar os semideuses. Mas no Bhagavatam, somente o Senhor Supremo é mencionado. O Senhor Supremo é o corpo total, e os semideuses são diferentes partes deste corpo. Consequentemente, aquele que adora o Senhor Supremo não precisa adorar os semideuses. O Senhor Supremo fixa-se imediatamente no coração do devoto. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu recomenda o Srimad Bhagavatam como Purana imaculado e o distingue de todos os outros Puranas. O método apropriado para receber esta mensagem transcendental é ouvi-la submissivamente. Uma atitude de desafio não pode nos ajudar a compreender esta mensagem transcendental. Uma palavra particular é usada aqui para a devida orientação. A palavra é shushrushu. Deve-se estar ansioso por ouvir esta mensagem transcendental. O desejo de ouvir sinceramente é a primeira qualificação.
Pessoas menos afortunadas não estão de modo algum interessadas em ouvir este Srimad Bhagavatam. O processo é simples, mas a aplicação é difícil. Pessoas desafortunadas encontram tempo suficiente para conversas políticas e sociais inúteis, mas quando convidados para tomar parte numa reunião de devotos para ouvir o Srimad Bhagavatam, elas subitamente se tornam relutantes. Às vezes, os leitores profissionais do Bhagavatam imediatamente mergulham nos tópicos confidenciais dos passatempos do Senhor Supremo, que eles aparentemente interpretam como literatura sexual. O Srimad Bhagavatam é para ser ouvido a partir do começo. Aqueles que são capazes de assimilar esta obra são mencionados neste sloka. Abre aspas. Uma pessoa torna-se qualificada para ouvir o Srimad Bhagavatam depois de muitos atos piedosos. Fecha aspas. O grande sábio Vyasadeva diz que a pessoa inteligente, com pensativa discrição, pode estar certa de poder compreender diretamente a Suprema Personalidade de Deus ouvindo o Srimad Bhagavatam. Sem se submeter aos diferentes estágios de compreensão estabelecidos nos Vedas, uma pessoa pode elevar-se imediatamente à posição de Paramahansa, simplesmente concordando em receber essa mensagem. Vocês acabaram de ouvir o Srimad Bhagavatam, de Krishna Dvaipayan Vyasa, Edições Bhaktivedanta. Converso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Rádio Krishna Centrale, sob os cuidados de Adunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o site radiokrishna.com.